Bora lá. O cristão e a cultura destruíram a cristandade, o cristianismo, através da cultura e da mídia. Sempre a propaganda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. A França precisa participar de uma guerra. Ah, sim, eu já ouvi falar disso aí, de você participar. Ou você pode trabalhar, ou você pode ir pra Guiana Francesa aqui do lado. E também conta, tecnicamente conta, né? Recebe bagulho lá. Mas dificilmente não é. Não sei dizer qual que é a gravidade que ele vai das guerras, né, vai pra ser convocado lá pra França, mano. Se for entrar como. Esqueci o nome. Do bagulho lá. Se você fosse. Se você for. Se candidatar pra ser um dos soldados franceses. Que é uma baita desonra. Vamos lá. Oxi. Cultura pop, ok. Cultura pop. Pode Cristiano Ronaldo ou nada. não pode? Como o cristão deve se relacionar com esse tipo de coisa? Esse tipo Oxi, caralho. Como assim, mano? de pergunta surge Aliás, um cristão não deveria estar jogando o Undertale, por motivos que eu não posso falar aqui. muito por causa daquelas questõezinhas do tipo: como isso glorifica a Deus? Como isso me aproxima de Jesus? E Tô zoando, realmente, tá, rapaziada? pensando dessa forma, é difícil, para não dizer impossível, achar algum argumento pró qualquer tipo de mídia que não sejam vídeos, filmes, músicas ou séries explicitamente cristãs. Devemos Oxi, sim isso não tem nada a glorificar ver, mano. O bagulho da moral. O bagulho tem aquele negócio lá. O que você querer falar sobre a obra, uma mídia, e o que ela é sobre. Nós temos aí o Vinland Saga, por exemplo. Não é uma obra que se trata do cristianismo, é uma obra eh, que aborda o cristianismo através da. Que é o nome? Da conversão dos vikings lá em 1300, 1500 e pouco. A conversão deles lá. Vinland Saga. É bonito, a Deus em tudo que fazemos. Mas se eu por te exemplo. perguntasse como é isso na prática, você saberia responder? Você saberia me responder como a gente estaria fazendo o que Paulo nos disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo não esperava que a gente cantasse um hino de O que você não louvor. pode fazer é o desonra, honra e. A desonra e o. Rapaziada, eu tenho que parar com esses bagulho, mano. Eu tô perdendo as memórias de bagulho, cara. Termo não é eufemismo, cara. Pode ser. Não, não pode o sofisma. Pode ser herege, Ou que ser herege. recitássemos salmos a cada colherada Através de dos seus arroz e lábios. feijão que a gente põe na boca. Tenho medo Paulo de diz fazer isso Deus, porque tenho alguns muito medo irmãos de pegar estavam muito. preocupados se poderiam ou não comer algo que foi sacrificado a ídolos, enquanto outros irmãos estavam tranquilos quanto a isso. O ponto que Paulo quis trazer é que o que importa é o propósito daquilo. Se você é cristão e recebeu uma carne sacrificada a ídolos, faça uma oração, consagre a Deus e coma, sem culpa. O mesmo Ok. o cristão deve fazer quanto a todas as outras coisas, pois foi isso que Paulo quis dizer com qualquer outra coisa. Que peço Portanto, perdão. há coisas que são simplesmente pecado, são simplesmente erradas. Um cristão não Certo. deveria ficar ouvindo esses funks sobre imoralidades, por exemplo, pois estas Óbvio. músicas pregam um estilo de vida diametralmente opostas Porra, ao irmão, abaixa o volume da música, na moral. Evangelho. É muito diferente uma música que retrata a realidade e outra que glorifica. Existe um universo separando racionais do Oruan de um Racionais o Mano Brown da bunda agora, então ele definitivamente não é cristão. lado, temos músicas Nada retratando de uma cristão. triste realidade que existe, E acabou a mas realidade também, que é só no passado mesmo. sem nunca glorificá-la e sempre deixando claro os malefícios de viver uma vida assim. Do outro, temos Uhum. músicas que glorificam um estilo de vida lascivo, músicas que tratam mulheres como O nada, governo além de um patrocina objeto de montezinho. prazer, glorifica a criminalidade e por aí vai. Entende a diferença? Então, em relação à cultura, o cristão deve ter os 3 R's. Mais uma ideia que eu peguei do Iago Martins. Caba sabe muito. Você recebe
rejeita e redime, é impossível não ter contato com o mundo. Só você sair na rua e, independente do lugar que você entrar, vai estar tocando alguma música secular. Música antiga, funk, pagode, pop, tanto faz. Música secular. Nisso você recebe, mas não é porque algo chegou até você que você deve aceitá-la. Como eu disse, há coisas que não há nada que se salve. Estas você rejeita. O processo de rejeição está mais como uma peneira para mim. Você vai analisar através dos princípios bíblicos se aquilo fere ou não fere os mandamentos de Deus. O que sobrar, você redime. Eu, por exemplo, gosto de K-pop. Se você já viu qualquer outro vídeo meu, isso ficou bem claro, eu acredito. Entretanto, certas coisas eu vou descartar. Um exemplo, a questão de a maioria dos homens serem extremamente afeminados. Não só nas questões estéticas, mas... É tipo quando aquele versículo, é tipo quando aquele versículo, quando os pés tiveram que ir à cidade pagãs, quando pode obrigarem, obrigarem, cara, quando pode obrigaram a se, quando obrigaram-se a olhar só rezar em nome de Deus, como o seu único e verdadeiro. Perfeito gay pop. Cristo é rei, rapaziada. É isso aí. Ah, porra de moto, mano. Música brasileira só vê antiga ou de anime. Gui, umas boas. Nada, tipo, sai fora, mano. Eu não. Mas eu tô precisando treinar mais, mano. Precisando treinar mais, é mais música. O próprio jeito de agir. A Bíblia é bem clara em relação a isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um exemplo, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aliás, quem disse que Isso não é... Como que é o nome? É heresia, não é heresia. É outro termo. Que Jesus não era ríspido, ou ele não era agressivo. Ele era ríspido e agressivo pra caramba, tá? Quando ele foi lá no templo e chutou as barraquinhas, deu chicotada lá, estabeleceu dominância, chamou os... ou vocês sabem quem lá de fariseus e outros bagulhos? Isso aí era palavrão, tá? Isso aí eram palavras de baixo calão, sim. Mas ser um pouquinho mais ríspido, dizem que não é coisa de Deus ser um pouquinho mais ríspido. Caralho, mano. Tudo bem, é errado, mas você tem que se redimir e agir na boa fé. Aliás, boa noite, Pedro Eterno. Tudo certo, mano? E nem os afeminados. Eu poderia pegar uns 10 versículos condenando isso, mas acho que só esse já basta. Também há um certo grau de glorificação ao dinheiro e ao ego, o que não é uma característica específica do K-pop. A carne é frágil, rapaziada, mas você tem que existir. E sim do mundo todo atual, que eu também vou rejeitar. Um exemplo de música assim poderia ser Money da Lisa. Teria problema eu ouvir e ficar cantando Money, mas não teria problema eu ouvir Only da Lily, que é uma música romântica, a melhor de todos os tempos, por sinal, ou Fake Love do BTS. O que também não significa que todas as músicas do BTS tá liberado a ouvir. A verdade é que há muitas músicas que, mesmo não sendo cristãs, propagam valores cristãos, valores que Cristo nos ensinou: amor, caridade, esforço. Aí você tem que literalmente etiquipar todo o conteúdo, um monte de coisa, pra não ser contra Deus. É meio complicado, por causa que você tem que ter discernimento daquilo que você está consumindo. E você vai deixar aquilo afetar a sua vida de forma positiva ou negativa. Você vai ter que ter experiências desagradáveis pra saber o que é bom e o que é ruim, certamente. Se é de Deus ou não. Por isso, na Bíblia, por exemplo, temos um livro Se é de Deus também é meio complicado. dedicado ao romance, à troca de carícias entre apaixonados, que é o livro de Cantares. Deus criou o romance. Então, se levarmos as últimas consequências, esse pensamento, pelo menos pelo entendimento errado, de que algo tem que ser explicitamente cristão para você poder consumir, por que você iria escolher uma camisa da sua cor favorita? Você tem que jogar aquele lá do Red Meat. Tem que jogar aquele Red Meat lá. Isso. Por exemplo, em que você escolheu uma camisa verde-limão vai agregar na sua vida e te aproximar de Deus? Em nada. Eu gosto de boné, mas no que isso vai mudar a minha vida? Não acho que eu tenho um boné cinza e verde do Yankees me aproxima de Deus. Eu simplesmente acho lindo o boné e não há nada nele que vá contra os princípios de Deus. Okay. Eu até queria lembrar quem disse essa frase, mas eu vou ficar devendo dessa vez. O que não fere a Cristo, o glorifica, você comprar a sua camisa
Perfeito, o que não te mata engorda, o que não te mata te deixa Da mais verde forte. limão glorifica a Deus por ser uma escolha consciente e pensada, uma escolha pura, por achar bonita e ver que não há nada ali que vá contra os ensinamentos de Deus. Apreciar as coisas não é pecado. Deus criou todas as coisas e Ele não as fez tão lindas assim à toa. Nisso, eu vejo que caímos num certo dois pesos e Aliás, o símbolo da justiça deveria ter um olho aberto, tá? Você tem que saber julgar os bagulho com base na realidade, não só em narrativas, porra. Do que é contar de 2 horas. Os caras podem estar mentindo e você nem sabe. duas medidas. Alguns dizem Foda-se, que não devemos tem que olhar de todos os ângulos possíveis. nos relacionar Menos Labubu e mais coisa do demônio mesmo. É coisa do demônio. É com esse sim. tipo de coisa, Tecnicamente é assim, se você for porque pesquisar. são coisas pagãs. Mas cara, o celular que tá na sua mão foi feito Isso aí é a marca da besta, rapaziada. Ah, e já estão inventando de fazer microchips, tá? Na China já tem essa bomba aí. Que eles usam o pulso. É um microchip lá que vai. É um cartão, faz pagamento. Esses bagulho. No pulso e na palma da por mão. uma empresa pagã, de um dono pagão, Paganismo. provavelmente por funcionários Paganismo pagãos também. satânico. O PC, mesma coisa. A cama, também. O travesseiro, também. Muitas coisas que você tem foram feitas por pagãos. Como Ok. Iago Martins um dia disse, perguntar se Pô, pode mas nem todos. É óbvio que não tem como, cara. Vai- Alguma coisa foi feita por um pagão não crente. Vai esperar o quê? Vai deixar de usar? Você vai ter que aprender a fazer um monte de coisa sozinho, pô. Agora, se jogar pode ou não jogar videogame é a mesma coisa que perguntar se pode política. videogame ou ver filme, é tipo perguntar se pode política. Existem sistemas políticos que não ferem e que promovem ideias cristãs, e há políticas que são diametralmente opostas à fé. Exatamente. Pra que microchip se já tem um microchip? J.R.R. Tolkien. Talvez você não Dica. conheça o nome dele, mas com toda certeza conhece uma de suas obras, Senhor dos Anéis. Tolkien tem uma influência na E literatura Robert. que vai Hobbit. além de palavras. Tudo começou com um simples pai de família, um professor que não tinha muito tempo para escrever. O Hobbit foi seu primeiro livro que foi todo escrito em noites que passava com seus filhos. Essas histórias nem sonhavam em ir para o papel, eram algo que ele inventava para contar para os seus filhos antes deles dormirem. Os filhos atentos, portanto, sempre percebiam uma mínima mudança. Se a cor da maçaneta Senhor dos mudasse, Anéis, eles é isso aí, reclamavam. Se a cor do chapéu de um dos anões mudasse, eles Aliás, existe imediatamente perceberiam e iriam o corrigir, o que um criou certo tipo de a filme com esse título aí. necessidade de começar a escrever para que ele não cometesse mais esses erros. O Hobbit é uma aventura de um pequeno homem acomodado, que em sua velhice é recebido por Gandalf, um mago, e que acabou arrastando para fora de sua toquinha confortável para andar em cavernas escuras e desconfortáveis cheias de goblins. E olha, eu não vou me estender muito quanto à história e aos valores cristãos que esse livro tem, pretendo realmente fazer um vídeo todo só sobre ele. E é através desse professor que um grande outro escritor acabou se convertendo a Cristo. C.S. Lewis. Quando jovem era um ateu convicto. Seu fã de mitologias e línguas antigas, acabou se tornando amigo de Tolkien, pois os dois lecionavam em Oxford. E os dois também gostavam muito de histórias malucas. E foi numa noite, Grandes enquanto caminhavam em Addison's Walk, Sabe o que é engraçado? A maioria das grandes mentes do mundo eram alemãs. Ou do Reino Unido. Engraçado. que Deus tocou no coração e Acabou de tirou as descrever o Rio de carapaças Janeiro. dos olhos de Lewis. Começaram a debater sobre a fé. Lewis, por ser fã de mitologia, perguntou a Tolkien por que ele não deveria tratar Jesus como só mais uma dessas histórias lendárias que eles viviam conversando. E a resposta de Tolkien, que mudou a vida de Lewis, foi tão boa que, sinceramente, cara, eu vou simplesmente ler como ela foi. Os mitos pagãos eram, na verdade, vislumbres da verdade que Deus havia colocado no coração dos homens. Os mitos eram mentiras Ô louco. inspiradas através da prata. No entanto, a história de Cristo era o mito verdadeiro. O cristianismo é um mito que se tornou fato. Deus, o grande poeta, havia entrado na própria história e encenado o mito da realidade, com um lugar geográfico real, a Judéia, e um tempo histórico real, o governo de Pôncio Pilatos. Lewis, depois desse dia, nunca mais foi o mesmo. E se você não sabe exatamente quem é ele, talvez você já tenha ouvido falar do livro Nárnia. Nárnia é um dos livros mais cristãos. É um dos livros mais cristãos que existe. O nome mais proibido das escritas do H.P. Lovecraft é o nome do gato dele. Tem muita coisa que gosto que são de origem alemã.
Os caras é gênio, mano. Cristãos já feitos. Aslan, que é o leão, Eram, né? Hoje em dia eles são tudo uns frutinha. Caparam os é a malucos. personificação de Cristo, de Deus. Lewis, além de seu maior sucesso, creio eu que um dos livros mais famosos e influentes de todos os tempos, é um dos autores de livros cristãos mais importantes da história. E o mais importante da minha vida, sem dúvidas. Já li diversos livros dele, e grande parte da minha compreensão vem justamente destes livros. Se alguém estiver interessado, eu realmente recomendaria Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É como se estivéssemos lendo os provérbios de Salomão, pois na maioria dos exemplos, nós é que somos o homem tolo. E no caso desse livro, nós estamos afundados na grande maioria das armadilhas do diabo. Saindo da Inglaterra, a gente vai fazer uma viagem um tanto quanto fria para a Rússia, mais especificamente na Sibéria, para falarmos um pouco de Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski era um ortodoxo devoto, o maior escritor russo da história, psicólogo e teólogo. Ele disse uma das frases mais bonitas em relação a Cristo que eu já vi. Ainda que tudo isso seja mentira, ainda assim eu preferiria estar com Cristo do que com a verdade. Se alguém me provar que Cristo tá fora de... Sim. Dostoiévski tem uma das histórias de conversões mais lindas, e seus livros têm uma das analogias ao cristianismo mais fantásticas que eu já tive o prazer de ler. O vídeo sobre crime e castigo é inevitável, meus amigos. Aguardem. Dostoiévski se converteu através da dor, preso como um escravo na Sibéria. Teve seus momentos de mais profunda dor e reflexão, e encontrou a resposta de tudo isso em Cristo, pois a única coisa que ele levou para lá, o único livro que ele leu em seu período de encarceramento, foi o Novo Testamento. Indo agora para a música, uma das fundadoras do rock, Sister Rosetta. Talvez você não sabe, mas o rock tem raízes cristãs, raízes na cruz. Se hoje em dia o rock é tão grande, é porque lá atrás ela usou uma guitarra para louvar a Cristo. Por mais que seu nome seja um tanto quanto soterrado por Elvis e Chuck Berry, a influência dela é imensa na história da música. Elvis mesmo era um cristão devoto. Ele também começou no rock cristão, termo que na época era redundante, visto que só havia rock tratando sobre Cristo, mas que com o passar dos anos acabou passando a fazer músicas seculares românticas, que foi o que alçou ele ao estrelato. Diferente de Rosetta, permaneceu cantando rock cristão até o fim. De qualquer forma, duas grandes personalidades, extremamente influentes na música. Como eu disse, mesmo Elvis não cantando uma música explicitamente cristã, ele glorificava a Cristo, cantando músicas que não iam contra os seus valores, dando sempre o seu melhor no palco. A arte cristã tem uma importância imensa, pois a música ou o filme cristão são nichados, são extremamente importantes. Estes nos ensinam e nos aproximam mais de Deus, mas raramente um conteúdo assim converte alguém. Quem vê, 99,99% das vezes já crê. A arte introduz a Cristo de maneira sutil. E quantas pessoas será que não se converteram através dos livros de Lewis ou nos escritos de Dostoiévski? Difícil dizer. Poderia citar aqui um sem número de exemplos: Isaac Newton, Francis Schaeffer, Tomás de Aquino, Soren Kierkegaard e por aí vai. Cristo deve estar em todos os lugares. Não podemos deixar que o inimigo tome conta da cultura. Se grande parte da cultura... Já tomou conta da cultura a partir do momento que tomou conta da política, por causa que você sabe. Corrompida por valores errados, é justamente pela falta de mais e mais escritores cristãos influentes, de cineastas, de músicos, de jogadores. Devemos colocar cruzes em todo lugar nesse mundo. Da mesma forma que os Estados Unidos fincaram sua bandeira na Lua, nós devemos fincar nossas cruzes na cultura, difundindo os valores de Cristo para toda a criatura. A escolha de música. Era o primeiro dia de trabalho. Todo começo vem com um ar de esperança, e creio que com Leon não foi diferente. Primeiro dia de trabalho, cidade nova, nova vida. Mas chegando em Raccoon City, ele percebe que nada está como deveria. A cidade está em cacos. Parando num posto para abastecer o carro, ele acaba encontrando zumbis. Imagina no seu primeiro dia como policial, não ter que lidar com bandidos, e sim com mortos-vivos, tomando cuidado para não ser mordido. Ah, esse bicho é uma merda, mano. Vai se ferrar, doido. Nossa. Pois nesse caso, uma mordida é uma sentença a algo pior do que a morte. A cidade estava toda destruída. Fogo, explosões, e não mais pessoas andando nas ruas. Leon poderia ter olhado para tudo isso e voltado atrás, pensado:
Cara, isso não era o que eu Que é queria. normal de um Pegar do do rio. mesmo carro que o levou até ali. Ver as criaturas que tem no rio lá. Não sou cristão, mas respeito quem é de verdade. Falei que veio, vão pra igreja e acham que são cristãos e quem não vai estar errado. Os caras é idiota, mano. Você tem que agir é, glorificando a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar. E não é só a igreja que vai ser o lugar que você vai demonstrar isso. Porque senão não seria verdadeiro. A igreja é uma comunidade. A igreja é uma comunidade. A igreja é só uma comunidade de pessoas que supostamente deveriam ter os mesmos valores e a mesma crença. Vai se reunir e glorificar a Deus. E voltar para a antiga vida dele. Mesmo assim, foi em meio ao caos e à loucura de uma cidade apocalíptica que ele encontrou sua força e seu propósito. O seu propósito está ligado à sua maior dor. Assim é conosco. Frequentemente pedimos a Deus que Ele nos dê sabedoria. Se não me engano, para ser cristão e ser batizado, e seguir os ensinamentos e orar, se não me engano. É por causa que existe aqueles. É por causa que existe essa coisa aí, né? É o cristianismo, a igreja católica. Existe os evangélicos, existe os ortodoxos e existe a quarta categoria que não deveria fazer parte. Nos faça ser mais É que são coisas pacientes. diferentes, cara. Dogmas diferentes. Igreja é algo criado pelo homem. Na Bíblia fala que não importa o lugar. Exatamente, né? Cara, pra mim, sinceramente não ligo pra igreja. Por isso que eu não vou. Mas, tipo, pra mim, a palavra é mais importante. A palavra é mais importante que qualquer sermão ou a digníssima lá no pódio. Vivemos pedindo virtudes, sem lembrar que o único jeito de provar essas virtudes é enfrentando situações que as exigem. Leon queria ser um policial, queria salvar vidas, queria acabar com a criminalidade. E o que Deus o deu? Uma baita de uma organização gigante para ele derrubar, que por consequência salvaria milhões de vidas. Leon entendeu o desafio. Se ele queria ser forte, estava aí, em sua frente, uma grande oportunidade de se fortalecer. E não ficou com ela no Leon foi final. como Davi. Davi era o mais fraco da família. E adivinha qual foi a primeira missão que Deus deu a Davi? Que ele matasse Golias, um gigante, que estava devastando sozinho os exércitos israelitas. Certamente Davi sentiu medo, mas foi mesmo assim, porque confiava em Deus. Deus não nos dá provações grandes demais que não possamos suportar. Deus nos forja como a espada é forjada no fogo. É somente em meio às labaredas e ao caos que provamos nossa fé, que mesmo tremendo de vontade de pecar, nos mortificamos, cortamos fora, como um câncer. Um tumor que arrancamos de nós. Cortar fora o tumor dói, e dói muito, mas deixá-lo lá vai te matar. E é no momento de Porra, as crianças da rua tá foda, mano. dor que somos purificados, que nos tornamos uma boa... Tecnicamente criado por Pedro, por isso... Rapaziada, escreve certo aí, não. Por isso Jesus deu o nome de Pedro e foi espelhar a palavra oratório. lâmina nas mãos de Cristo. Isso é louvar a Deus com tudo que você faz. Pois até mesmo um jogo desse, que é um dos meus favoritos, por sinal, acabam me aproximando de Cristo, pois em tudo eu o vejo. É isso aí. Bom, caso tenham gostado do vídeo, considere virar membro para ajudar o canal. Bom Meu vídeo. nome é Destin e eu te Pode diminuir vejo um pouquinho a no música, próximo vídeo. Cara, na moral. O cara misturou meu autor favorito. Come on. de- Sewers are run by the CS, city. How could they have a facility? Meu jogo preferido é R2 e associo ao maior amor. Amém, amém. Amei. Amém. Homem cheio de cultura mesmo. Colocou Tolkien, livro, Dostoiévski e ainda botou a OST de Outer Wilds. Zica.